Olá pessoal, bom dia para quem já está de pé nessa manhã fria aqui do Rio de Janeiro, 18 graus, está fazendo por aqui hoje. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que de uns anos para cá eu tenho procurado me disciplinar para fazer, né? E agora acho que uma coisa se tornou mais natural na minha vida, que é contemplar os pequenos detalhes, né? Observar o entorno. O que eu quero dizer com isso, né? Às vezes, com a correria do nosso dia a dia, né? A gente sempre tem hora para tudo, né? É hora para trabalho, é hora para levar na escola, as grandes responsabilidades que nós temos, os afazeres, né? Às vezes você aí cuida de casa, cuida do lar e tem hora para tudo, né? A gente costuma dizer que a gente não tem tempo para quase nada, mas mesmo com a nossa correria do dia a dia, é possível a gente contemplar as pequenas coisas da vida, né? Às vezes você passa num lugar, você passa por ali todos os dias e você nunca observou o entorno, você nunca observou aquela flor que tem naquele lugar, aquele jardim, né? Às vezes uma roseira bonita, né? E você nunca viu que existem aquelas rosas naquele lugar. Às vezes um aroma, né? Você passa aquele aroma do café do vizinho, ou o perfume das flores, ou o canto dos pássaros. São pequenas coisas da vida que às vezes a gente não dá valor, mas que são tão importantes para nós, porque às vezes a gente fica naquela coisa a espera por um milagre, né? Por algo grandioso. Às vezes você fica naquela expectativa de grandes coisas e não que essas coisas não tenham que acontecer e não possam acontecer, porque o nosso Deus é grande, né? O Deus que criou todas as coisas, né? Ele é poderoso para nos abençoar, né? Com grandes milagres e maravilhas e prodígios, mas Ele também é o Deus dos detalhes, né? É o Deus também que pensa naqueles pequenos detalhes. E às vezes a gente passa uma vida inteira e a gente não consegue contemplar todas essas coisas. Só que uma coisa que eu percebi é que quando a gente é capaz de observar o redor, né, observar as pessoas, né, que estão ali, às vezes que um vizinho, às vezes é um colega, né, de trabalho, ou às vezes é uma pessoa que está ali, né, no ônibus que você pega todos os dias para ir para o teu trabalho, o porteiro ali do prédio onde você trabalha. Às vezes, né, nessas relações humanas, né, nessas interações que a gente tem com as pessoas, ali também a gente aprende muita coisa, né? Quando a gente começa a ouvir histórias, quando a gente começa a escutar, né? E ter uma escuta ativa verdadeiramente, né? Porque escutar é diferente de ouvir. Você começa a entender, né? Certas visões da vida que às vezes a gente não tem, que a gente não desenvolve. Então o que eu quero dizer é que quando a gente consegue ter a percepção também dos detalhes e do nosso entorno, do que acontece ao nosso redor, a gente vai construindo e vai melhorando a nossa percepção sobre a vida, né? Nossa visão de mundo, ela vai mudando, né? Você vai aprendendo novas coisas e o que isso traz pra gente, né? Isso traz um sentimento de gratidão enorme, porque você começa a ver que todas essas coisas também são pequenos milagres, né? Você poder aprender com uma pessoa, às vezes numa conversa, né? Às vezes com uma pessoa estranha que você nunca viu ali, você tira um insight, uma ideia, né? Quando você observa ali o passarinho, o canto do passarinho, aquela flor, são coisas que parecem tão insignificativas, mas com tudo isso a gente vai aprendendo, a gente vai aumentando a nossa percepção, a gente vai mudando a nossa visão a respeito do mundo, a gente começa a sair um pouco das nossas bolhas, né? Do nosso quadradinho ali, e a gente vai ampliando a nossa visão e a gente vai vendo que em tudo há Deus, né? Também nessas pequenas coisas, Deus também está ali. E isso aumenta a nossa gratidão e
Podem ter certeza, pessoal, a gratidão, ela é transformadora. Quando você começa a viver em um estado de gratidão, que é muito mais do que você agradecer, muito mais do que quando você levanta ali, você faz a sua oração, né, e você agradece a Deus, ou no final do dia, né, você agradece a Deus por aquele dia. É muito mais do que isso, né? Viver em gratidão é transformador porque é bíblico, porque a forma que Jesus nos ensinou é viver em gratidão. É a gente ser gratos pela graça de Deus todos os dias, né? Pela dádiva que Deus nos dá da vida todos os dias. Então, essa reflexão que eu estava fazendo, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, se você é aquela pessoa que você não consegue parar e perceber esses detalhes, e você meio que está vivendo aí no piloto automático, todos os dias para você são iguais, né? Você acorda, vai para o seu trabalho, no final do dia você chega em casa, e aí você dorme porque você já está cansado, e o outro dia começa tudo de novo, e todo dia é tudo igual. Eu quero desafiar a você aqui, convidar, na verdade, né? Não desafiar, mas convidar a você fazer essa mudança de mentalidade e começar a observar os detalhes ao seu redor, observar as pessoas que estão do seu lado, observar os pequenos detalhes da natureza, a paisagem, o que você tem aí no seu entorno, que com certeza todas essas coisas vão começar a te mostrar, a te ensinar e a te ajudar nessa construção de uma nova mentalidade e mais do que isso, né? Fazer com que o seu coração se encha de alegria, de paz e de gratidão a Deus por todas as coisas. E à medida que quanto mais você agradece, quanto mais grato você é, mais feliz você é. Isso é científico, né? Os cientistas já comprovaram isso, que as pessoas mais felizes são aquelas que são mais gratas, né, por todas as coisas que elas vivem, as oportunidades que elas têm. E certamente você vai ser mais feliz. Por quê? Porque Deus se agradará de você. Pode ter certeza que agradecer, ser grato é muito melhor do que murmurar, é muito melhor do que reclamar, é muito melhor do que viver no piloto automático. Então, passe a fazer isso na sua vida e você vai ver o quanto sua vida vai ser transformada, o quanto você vai começar a perceber mudanças significativas na sua vida. São pequenas coisas, mas que fazem uma diferença enorme para cada um de nós. Tá bom, pessoal? Era essa a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.